pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Paulo Henriques e sejam bem-vindos a mais uma videoaula onde veremos como baixar automaticamente os dados de rastreio de uma estação de referência da RBMC do IBGE utilizando o software Spectra Survey Office para o cálculo das coordenadas do rastreio de um receptor base SP60RTK. Então, pessoal, eu tenho aqui os dados de rastreio das observáveis da base SP60RTK, onde ao ser gerado no receptor, inclusive, gera-se um arquivo, com essa nomenclatura. O G significa que esse rastreio é do tipo estático, ok? Esses 4 dígitos aqui seriam os 4 últimos números de série do receptor SP60 utilizado. O A significa que teve um rastreio nesse dia juliano, 357, ou seja, esse dia juliano 357, pessoal, é o dia 23/12 de 2022, tá certo? E aqui 22 seria o ano desse rastreio, tá certo? Então, cada rastreio que você faz no receptor, ele gera com essa nomenclatura. Por exemplo, se nesse mesmo dia 357 dia juliano, que seria dia sequencial, uma contagem sequencial até 365, mas se nesse dia tivesse um outro rastreio, ele teria aqui a letra B, e C, D, e assim por diante, caso fosse no mesmo dia, ok? Então, beleza, pessoal, tem aqui o rastreio, e agora nós vamos abrir o software Survey Office da Spectra. Vamos esperar abrir. Estou utilizando aqui a versão 5.7. Vamos esperar aí o software inicializar os dados na tela inicial. Então, aqui com o software Spectra Survey Office aberto, eu vou clicar aqui em Novo Projeto. Vou estar selecionando aqui essa folha de configuração, ok? Onde já existem aí diversos parâmetros pré-configurados. Eu já deixei pré-salvo isso, Tolerância de processamento, sistema de referência, sistema de projeção e fuso do levantamento, por exemplo, no caso 24SU, e o Sirgas 2000, e dentre outras configurações, beleza? Então, eu vou dar um OK, e agora eu estou aqui na tela inicial do software, onde eu carreguei uma folha de configurações, como eu havia citado anteriormente. Então, agora nós vamos trazer o rastreio do SP60, Existem duas formas. A primeira é vindo aqui em importar. Nos 3 pontinhos a gente pode buscar o diretório, onde está esse rastreio nessa pasta, E aqui ao selecionar eu posso importar para o software. Essa é a primeira maneira. Então ele vai abrir essa aba de verificação dos dados. Eu vou cancelar para a gente ver a segunda maneira, que seria bem mais prática, onde na própria pasta aqui, onde ele se encontra, você segura, arrasta aqui para o software e solta aqui nessa área, nessa parte preta aqui, ok? Também é uma possibilidade de importar. Então, nessa janela de verificação dos dados, eu vou ter aqui o nome desse rastreio, base, o horário de início e de encerramento. Na segunda aba, antena, a gente tem informações da antena do receptor SP60, Aqui, inclusive, eu vou estar atualizando o método de medida da altura, que foi na base da montagem da antena, e a altura medida em campo, 1,800, ok? Tem também aqui o número de série do receptor. Na próxima aba, receptor, nós temos informações do modo de levantamento, que fora o estático, Aqui o nome do arquivo, do dado bruto, das observáveis. Novamente, o horário de início e de fim. E informações do fabricante, o modelo da antena, o SP60. Essas informações, pessoal, é importante sempre vocês darem uma revisadazinha, se está tudo ok. Caso tenha algo para alterar, você altera aqui antes de importar e processar, ok? E também essas informações são importantes porque aí elas saem nos relatórios que o software gera, beleza? Então eu vou dar aqui um OK e aguardar o software importar esse rastreio.
Então agora eu tenho aqui, né, o rastreio da base SP60 e para processar os dados e calcular as coordenadas desse rastreio, desse ponto, nós precisamos de um outro rastreio no mesmo instante, cujas coordenadas, né, já sejam conhecidas. No caso, seria o rastreio de um RBMC, né, onde as suas coordenadas, né, já são pré-determinadas e conhecidas na monografia, ok? E para baixar, pessoal, o rastreio dessa RBMC, convencionalmente, nós acessamos o site da RBMC, né, no site do IBGE. A gente vem aqui em download de dados, dados diários da estação, download de dados. Selecionamos aqui no mapa qual a RBMC que nós vamos utilizar. Nesse caso será a CESB, localizada no município de Sobral, estado do Ceará. Depois nós selecionamos na mesma data do rastreio do meu receptor, no caso lá em campo foi 23/12, tipo de arquivo e manda consultar, né? Aqui fica Hynix 2 e aqui embaixo, caso os dados estejam disponíveis, né, em azul, ele aparece aqui, os dados das observáveis dessa RBMC, né? Aqui nesse arquivo do tipo zip, e aqui nós temos a monografia dessa RBMC. Então eu teria que baixar esse zip, descompactar e depois trazer aqui para o software Spectra Survey Office. Porém, o software Spectra Survey Office ele dispõe de uma função de download automático da RBMC desejada, na mesma data do meu rastreio aqui que eu desejo calcular, beleza? E como é que faz isso, Paulo? Basta a gente vir aqui em levantamento e nós temos aqui essa opçãozinha download de internet. Clicando aqui, eu já tenho aqui o meu grupo RBMC e já criei os locais que eu mais utilizo e preciso baixar dados das RBMCs, tá certo? Mas você pode estar criando qualquer RBMC aqui, beleza? E como é que faz para criar esse grupo e cada local? Basta a gente vir aqui em configuração do download da internet e aqui nós temos como criar um novo grupo. Vou colocar aqui, ó, teste RBMC. Ok, ó, criei meu grupo e depois criar um novo local. Seleciona o grupo, clique em novo local e a gente vai preenchendo essas informações e essas abas, tá? Eu vou vir aqui na RBMC de Sobral, CESB, com o botão direito Propriedades. Aqui nós temos todas as informações que vocês precisam preencher, tá? Então, o nome da RBMC em minúsculo, CESB, o link de conexão, né, onde ele vai puxar as informações do servidor do IBGE, o link de conexão automática, que isso é importantíssimo, né, e aqui o tipo de protocolo. Essas informações aqui, pessoal, eu vou estar disponibilizando aqui na descrição do vídeo, tá certo? Na próxima aba Contato, você não precisa preencher nada. Na aba Segurança, Acesso Público, deixa marcado. Em Local, você cria um novo, tá? Com os mesmos dados que do nome do site, né? Em Local, você cria um novo com um nome minúsculo, tá certo? E por último, FTP modo ativo, tá certo? Então você vai preencher com esses dados e depois dar um OK, que aí ele vai criar um local nesse grupo, tá certo? Eu vou excluir esse outro aqui. E aí, eu vou ter aí, você pode cadastrar, né, todas as RBMCs que você mais utiliza. Você pode estar ganhando tempo, né, mais eficiência no seu processamento. Não havendo a necessidade de acessar o site, baixar os dados e importar depois aqui para o software, já que você tem essa possibilidade de download automático, tá? Então eu vou cancelar aqui. Aqui a gente aprendeu só como criar, né, o grupo e as RBMCs para o download automático. Vou cancelar. E agora, para eu baixar os dados da RBMC, pessoal, seleciona a RBMC desejada e clique em automático. Antes disso, é importante, pessoal, que você desabilite o seu antivírus. Às vezes o antivírus acaba bloqueando e achando que o link do servidor, né, ali do IBGE pode ser uma ameaça. Pode ser que aconteça com você, como não, tá? Mas às vezes acontece comigo e aí eu deixo o antivírus desligado, tá bom? Então selecione aqui
automático, ou então dá um duplo clique, automaticamente o software já detectou qual foi o tempo de rastreio do receptor base SP60 e aí ele sabe qual o instante simultâneo e a data da RBMC que ele tem que puxar lá do servidor do IBGE. Porém, o rastreio da RBMC ela não é só nesse instante, ela é praticamente 24 horas. Mas mesmo assim ele vai baixar o dado da RBMC deste dia, né, do mesmo dia do rastreio da base SP60. Então só dar um OK e aí ele vai buscar lá no servidor. Pronto, aqui ele já encontrou, né, os dados da observação em Hynix, navegação e os dados GLONASS. Esse dado M que está excluir é dado de meteorologia, não interessa aqui no processamento. Então automaticamente ele já refugou, tá? E aí basta clicar em importar. Então o software novamente, como é um dado de rastreio, ele vai abrir essa aba, né, de verificação dos dados. Então novamente você pode estar revisando, né? Aqui a gente vê que foi um rastreio de praticamente um dia, 24 horas, né, de rastreio. Que nós temos as informações da antena, né, que é do fabricante Trimble, GNSS Shockring, base da montagem da antena, um método de medida e a altura de 8 mm, ok? Informações também aqui do receptor, né, uma estação de referência NET-R8 da Trimble, enfim. Você pode estar revisando essas informações e dar um OK. Então agora a gente fez a importação, né, aqui do dado da RBMC Ceará Sobral. Vou fechar aqui o download de internet. E vejam, pessoal, que agora o software criou essa linha, né, nessa cor aqui puxada para o verde. Né? Isso aqui, pessoal, é a chamada linha de base, ou seja, ambos os rastreios possuem tempos simultâneos, o que isso vai possibilitar realizar o processamento dos dados, né, que seria aí um método relativo, onde o software realiza o cálculo por meio de diferenciação, beleza? Então, ó, clicando aqui nesse vetor, nessa linha de base, com o botão direito, eu tenho aqui, ó, visualização com base no tempo. Clicando aqui, zoom por extensão no tempo, ó, aqui o vetor, a linha de base, né, Ceará Sobral para a base, ó, vejam que a minha base ela só tem esse tempo de rastreio, né? Então, na hora do processamento, o software vai analisar somente esse instante simultâneo, né? A RBMC, os dados da RBMC, para calcular, né, esse dado aqui desse rastreio, tá bom? Então, eu vou fechar aqui a aba. E agora, o que é que a gente vai fazer, pessoal? O software ele não sabe desses dois rastreios quem é o ponto conhecido, quem é a referência no processamento, que no caso é a RBMC Ceará Sobral, né? Ela é que é o ponto conhecido, meu rastreio conhecido. Sendo assim, nós precisamos dar qualidade de controle na horizontal e na vertical para possibilitar o cálculo, né, aqui desse rastreio da base, ok? Calcular as coordenadas aqui desse ponto desconhecido, beleza? E para eu inserir, pessoal, as coordenadas desse controle na horizontal e na vertical, na RBMC, nós precisamos acessar as coordenadas conhecidas dela, através da monografia, né? Ó, descritivo, a gente tem todas as informações dessa RBMC, inclusive as coordenadas, né, na época Sirgas 2000, ok? Nós temos aqui o oeste, o norte e a altitude elipsoidal. Então aqui no software Spectra Survey Office, selecionando o ponto CESB, botão direito, adicionar coordenada, eu tenho como inserir aqui, né, os valores das componentes este e norte. Ok? Então eu vou conferir se está batendo com a da monografia. Se não estiver batendo, eu insiro as coordenadas conhecidas lá da monografia. Então, por exemplo, este, o finalzinho, ó, 462777, né? Ó, 462777. Bateu, então não preciso alterar nada aqui. No norte, 992114. 992114. Eu analiso mais o final, pessoal, que é praticamente, às vezes, o que muda é pouca coisa aqui em metros ou em centímetros, tá certo? Então, bateu as coordenadas nas componentes este e norte, né, na planimetria. Eu venho aqui nesse pontinho de interrogação e dou qualidade de controle na horizontal. Na elevação,
que o software quer dizer altitude em relação ao nível médio do mar, como eu não estou usando nenhum modelo geoidal no processamento para calcular minha base, né, altitude em relação ao nível médio do mar, nessa base, seja usando o modelo do MapGeo 2015 ou o HGeoHNO, como eu não estou me interessando em calcular esse tipo de coordenada, então aqui eu não informo nada e nem dou qualidade de controle. Ok, vejam que agora ficou com controle na horizontal, ainda com a RBMC selecionada, o ponto da RBMC, botão direito, adicionar coordenada do tipo local agora, né? Nós temos aqui a altura, que seria a altitude elipsoidal, né? O software chama a altura como sendo a altitude geométrica ou elipsoidal. E aí eu vou conferir lá na monografia. Na monografia, ó, 56,815. 56,815, ó. Estava 814, coloquei o 5 aqui. Dou qualidade de controle na altura, que seria a altitude elipsoidal. Ok. Agora, vejam que ficou um pontinho no centro desse triângulo. Eu informei ao software que esse rastreio da RBMC CESB, ela tem qualidade de controle na horizontal e na vertical, para calcular esse rastreio desconhecido. Beleza? Então agora basta aqui na aba levantamento a gente clicar aqui nesse botão processar linhas de base. Vamos aguardar aí o software realizar o cálculo. E aqui nós temos o tipo de solução que fora corrigido, né? A precisão estimada pelo software nesse cálculo, né? E o erro médio quadrático. E também o comprimento dessa linha de base em metros, tá bom? Então, como foi corrigido esse vetor, essa linha de base, basta clicar em salvar e agora a gente ficou aí com a linha de base em azul, corrigida, beleza? Eu posso estar salvando, né, o projeto, se eu quiser. Vou estar salvando aqui na área de trabalho, vídeo aula, vamos colocar aqui processamento base 23/12/2022, salvar. E agora eu posso também gerar aqui, ó, um relatório de processamento de linhas de base. Esse relatório, pessoal, você pode estar entregando junto com o seu memorial descritivo, junto com como se fosse um anexo, né, de algum documento, planta, né, que aí você entrega dados a mais, né? Quem for analisar, se for da área, a pessoa vai achar bem profissional o seu trabalho, tá? E agora nós temos aí um relatório com 19 páginas, onde você pode estar salvando em Excel ou PDF. Normalmente eu salvo em PDF e mando para o cliente. Então aqui tem o cabeçalho com os dados, né? Onde eu posso aqui em configuração informar aqui os dados da empresa e do usuário para estar saindo no relatório. Então aqui vai dar todas as informações, sistema de projeção utilizado, de referência, né? A data do processamento. Aqui nós temos o resumo, né? Já informando que o tipo de solução foi fixo, né? Nesse processamento, a ambiguidade foi resolvida. Nós temos a precisão estimada pelo software horizontal e vertical. Na próxima página 2, nós temos um resumo muito importante, né? Frequência utilizada, L1, L2, tipo de solução novamente, precisões, PDOP, né? E muito importante aqui você está dando uma olhadinha no tempo de rastreio, né? De 4 horas, porque como a gente sabe, existe uma normativa do IBGE onde pela distância, né, do rastreio conhecido para o desconhecido, essa distância, o IBGE sugere um tempo mínimo de rastreio. Então você pode estar analisando isso, né, para saber se o profissional, né, passou um tempo de rastreio adequado. Depois eu vou fazer uma videoaula, né, com quais são esses tempos de rastreio sugerido aí pela norma do IBGE, tá certo? E mais aqui embaixo nós temos aí as coordenadas da monografia, né, a mesma que a gente inseriu do ponto da RBMC, CESB, e aqui nós temos a coordenada da base, tá? A componente este, norte e a altura, né, que seria a altitude elipsoidal. Elevação ficou a mesma coisa porque eu não dei qualidade de controle e eu não estou trabalhando nesse caso aqui com a altitude em relação ao nível médio do mar, tá certo?
Na terceira página nós temos aí mais informações, sigmas, né? Informações dos dados, número de série do receptor, modelo, isso aqui é importante também, né? Para saber que modelo o profissional utilizou. E aí, informações dos satélites, GPS e GLONASS. Então a gente tem aí todas essas informações, GPS, GLONASS e o se eu não me engano é o Galileu. Vamos ver aqui em configurações, processamento satélites, né? Ó, Galileu é o exatamente, ó, dados do Galileu. Então nós temos a frequência do tipo L1, L2, né? E nas próximas páginas nós temos aí os resíduos dos sinais de satélite, ok? Que aí você pode estar também gerando aí nesse relatório, tá bom? Também posso ver de forma resumida a coordenada da base, selecionando aqui o ponto, o botão direito, propriedades. E aqui eu tenho também as coordenadas este, norte e a altitude elipsoidal, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Essa função de download automático da RBMC, ela facilita muito o processamento e agiliza, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, compartilhem aí com outros profissionais que eles conheçam, né, essa funcionalidade. E a gente se vê na próxima videoaula, pessoal. Um abraço.